A maioria dos homens acima dos 60 anos acredita que perder testosterona é inevitável. Mas o que ninguém conta é que existem exercícios simples e estratégicos que ativam a produção natural desse hormônio. Sem riscos, sem remédios, sem fórmulas caras. Neste vídeo, você vai entender como o corpo responde a estímulos corretos e como ajustar sua rotina para aumentar sua disposição, recuperar o desejo sexual, reduzir gordura abdominal e inflamações, potencializar seu sono e seu humor. Tudo isso explicado de forma prática, clara e com base científica. Comente abaixo. Qual foi o maior desafio que você enfrentou após os 60 anos com relação à sua energia ou libido? Sua história pode inspirar outros homens. Após os 60 anos, muitos homens começam a notar sinais silenciosos de queda nos níveis de testosterona, diminuição da disposição, perda de massa muscular, acúmulo de gordura abdominal, queda no desejo sexual e cansaço constante mesmo após o repouso. Esses sintomas não são apenas consequências do envelhecimento. Eles indicam um desequilíbrio hormonal que pode ser revertido com intervenções naturais, especialmente através de exercícios físicos específicos. A testosterona, produzida principalmente nos testículos, depende de estímulos metabólicos consistentes para ser mantida em níveis ideais. E embora muitas abordagens foquem em suplementos ou terapias hormonais, estudos recentes mostram que certos exercícios simples e bem orientados podem reativar de forma natural a produção dessa substância vital. O segredo está em como o corpo masculino reage a estímulos mecânicos e neurológicos após os 60 anos. E isso exige precisão, regularidade e conhecimento do próprio ritmo corporal. Exercícios multiarticulares, que envolvem grandes grupos musculares ao mesmo tempo, são os mais eficazes para promover esse estímulo. Agachamentos, flexões, caminhadas rápidas com inclinação e exercícios de resistência com o próprio peso corporal ativam não só os músculos, mas também a liberação de hormônios anabólicos, como o GH e a testosterona. E o melhor, podem ser feitos em casa, sem equipamentos complexos, começando com agachamentos simples. Ao realizar o movimento corretamente, com a coluna alinhada e os pés firmes no chão, o corpo recruta a musculatura das pernas, glúteos e abdômen, áreas que, ao serem estimuladas, enviam sinais diretos ao sistema endócrino. Com apenas 2 séries de 12 repetições, 3 vezes por semana, já é possível notar melhora na força das pernas e maior estabilidade postural. Mas o que muitos ignoram é o efeito interno. Essa mobilização aumenta a sensibilidade dos receptores androgênicos e ativa os eixos hormonais de forma intensa. Outro exercício fundamental é a caminhada acelerada com pequenas elevações. Subir ladeira ativa o eixo hipotálamo-hipófise-testículo por meio da liberação de catecolaminas, especialmente a noradrenalina, que participa indiretamente da produção de testosterona. 30 minutos de caminhada em ritmo contínuo, pelo menos 4 vezes por semana, aumentam a circulação periférica, reduzem o cortisol, hormônio do estresse que bloqueia a testosterona, e fortalecem a função cardiovascular, essencial para o bom desempenho sexual. A flexão de braços, adaptada para idosos, também é uma aliada. Ao realizá-la com os joelhos apoiados ou mesmo contra a parede, o corpo ativa o peitoral, tríceps e ombros. Mais do que ganho de força, esse exercício melhora a densidade óssea e reduz a inflamação crônica. 2 fatores diretamente ligados à saúde hormonal. A combinação de força com controle respiratório durante a execução envia sinais ao sistema nervoso autônomo para reduzir o estado de alerta constante, o que também favorece o equilíbrio hormonal. Além disso, um exercício simples, porém extremamente eficaz, é a ponte pélvica. Deitado no chão, com os joelhos dobrados e os pés apoiados, elevar o quadril por 10 a 15 segundos ativa diretamente os músculos do assoalho pélvico, glúteos e região lombar. Essa musculatura está conectada à função erétil e à estabilidade da região genital. A prática regular da ponte pélvica aumenta a irrigação sanguínea local e estimula de forma natural a liberação de testosterona livre. É fundamental destacar que a frequência e a consistência são mais importantes que a intensidade. Homens com mais de 60 anos não precisam de treinos agressivos para colher os benefícios hormonais. 3 sessões por semana, com movimentos bem executados, já provocam mudanças perceptíveis em poucas semanas. O corpo responde com mais energia ao acordar, melhora da disposição sexual e até maior clareza mental. Tudo isso sem medicamentos. Outro ponto crítico. O descanso. A testosterona é produzida em maior quantidade durante o sono profundo, principalmente entre 2 e 5 da manhã. Praticar exercícios físicos durante o dia ajuda a regular o ritmo circadiano, facilitando o início do sono noturno. Dormir ao menos 7 horas por noite, em ambiente escuro e silencioso, é tão importante quanto o treino para manter níveis hormonais estáveis.
A combinação entre exercício físico, qualidade do sono e exposição à luz solar, que regula a produção de vitamina D, essencial para a síntese de testosterona, forma um tripé natural e seguro para a manutenção da virilidade masculina após os 60 anos. Quando essas três áreas estão alinhadas, o corpo entra em um estado de recuperação e otimização hormonal contínua. Mas nenhum protocolo é completo sem atenção à respiração. Exercícios respiratórios, como a respiração diafragmática profunda, praticados por 5 minutos após o treino, reduzem o cortisol, estabilizam o sistema nervoso autônomo e favorecem a produção hormonal. Inalar profundamente pelo nariz, segurar por 4 segundos e soltar lentamente pela boca aciona um nervo vago, responsável por múltiplas funções endócrinas e digestivas. Com orientação adequada, postura correta e regularidade, é possível reativar a produção de testosterona de maneira natural e segura. Sem suplementos, sem riscos, apenas com aquilo que o próprio corpo já foi projetado para fazer, se for corretamente estimulado. Para estimular a testosterona de forma prática e segura, após os 60 anos, é essencial focar em 3 tipos de estímulos físicos: resistência, com peso corporal, movimentos de ativação pélvica e exercícios de curta duração com alta precisão. Essa abordagem ativa o eixo hormonal sem sobrecarregar articulações ou exigir equipamentos complexos. O primeiro exercício eficiente é o agachamento com apoio. Usando uma cadeira firme, os pés devem estar afastados na largura dos ombros, coluna reta e abdômen levemente contraído. A descida deve ser lenta e controlada até tocar levemente a cadeira, retornando com o impulso dos calcanhares. 2 séries de 8 a 10 repetições, 3 vezes por semana, já aumentam a ativação muscular nos membros inferiores, que estão diretamente ligados à sinalização para a produção de testosterona. O segundo exercício é a flexão contra a parede. Com as mãos apoiadas na altura do peito e os pés afastados cerca de meio metro da parede, o movimento deve ser feito com controle, mantendo o tronco alinhado. Esse exercício ativa peitorais, ombros e tríceps, regiões fundamentais para aumentar a testosterona circulante sem causar sobrecarga. 3 séries de 8 repetições são suficientes. O terceiro movimento é a ponte de quadril com apoio. Deitado em superfície firme, joelhos dobrados e pés no chão, eleve o quadril até formar uma linha reta entre joelhos e ombros. Mantenha por 5 segundos e desça lentamente. Este exercício estimula a circulação na região pélvica, melhora a função erétil e favorece a liberação hormonal. 2 séries de 10 repetições são recomendadas. Outro ponto essencial é o caminhar inclinado. Uma caminhada em leve, subida por 15 a 20 minutos, ativa musculaturas profundas, reduz a gordura visceral e aumenta a eficiência cardiovascular. Esse tipo de esforço moderado eleva a testosterona livre no sangue e reduz os níveis de cortisol, que inibe a produção hormonal. Para quem não possui acesso a ladeiras, subir escadas lentamente produz efeito semelhante. O treino respiratório pós-exercício deve ser mantido. Após finalizar a sessão, sente-se em local tranquilo e realize 5 minutos de respiração lenta e profunda. Inspirar pelo nariz por 4 segundos, segurar por mais 2, expirar pela boca por 6. Isso reduz a atividade simpática e permite ao organismo entrar no estado ideal para sintetizar hormônios anabólicos. A exposição solar matinal é complementar ao treino. 15 minutos de luz solar direta nos braços e rosto, preferencialmente entre 7 e 9 horas da manhã, são suficientes para estimular a produção de vitamina D, que está diretamente relacionada à função testicular e à manutenção da testosterona livre. Não é necessário tomar sol em excesso. A consistência diária é o que produz resultados. A hidratação também influencia nos níveis hormonais. A desidratação crônica reduz o volume plasmático e dificulta o transporte hormonal. Beber água ao longo do dia, mantendo urina clara, facilita os processos endócrinos e metabólicos. Café, chá e outras bebidas não substituem a água pura nesse contexto. No aspecto alimentar, é necessário reforçar que os exercícios serão mais eficazes se combinados com ingestão adequada de proteínas, gorduras boas e micronutrientes essenciais. Alimentos ricos em zinco, magnésio e vitamina B6 potencializam a liberação de testosterona. Porém, isso será abordado em detalhe no próximo bloco, mantendo o foco atual somente na prática física. É importante reforçar que os exercícios não precisam causar dor para serem eficazes. Dor constante após treino pode indicar execução incorreta, inflamação ou sobrecarga. O ideal é sentir ativação muscular e melhora na estabilidade ao caminhar e ao levantar-se. Em caso de dor nas articulações, deve-se ajustar a postura ou diminuir a amplitude do movimento. Nunca ignorar os sinais do corpo. A consistência é o fator determinante. Realizar esses exercícios 3 a 4 vezes por semana, com intensidade moderada e regularidade,
promove aumento progressivo da testosterona, melhora o humor, acelera o metabolismo basal e reduz os marcadores inflamatórios crônicos que interferem na função hormonal. Homens que seguem essa rotina por 30 a 45 dias relatam melhora na energia diária, aumento do desejo sexual, mais clareza mental, além de recuperação mais rápida após esforço físico. O corpo masculino responde bem ao estímulo progressivo, mesmo na terceira idade, desde que esse estímulo seja controlado e fisiologicamente coerente com a fase de vida. O próximo passo será entender como a alimentação pode potencializar os efeitos desses treinos, agindo como catalisador natural da produção hormonal, sem recorrer a suplementos industrializados ou terapias artificiais. A testosterona depende de micronutrientes específicos para ser produzida e mantida em níveis ideais, especialmente após os 60 anos. A alimentação correta potencializa diretamente os efeitos dos exercícios, fornecendo os blocos construtores necessários para a síntese hormonal. O mineral mais associado à testosterona é o zinco. Encontra-se em alimentos como sementes de abóbora, carne bovina magra, grão de bico e ovos. O zinco atua diretamente na enzima desepsilV-hidroxiesteroide desidrogenase, fundamental na conversão do colesterol em testosterona. Outro nutriente essencial é o magnésio. Ele regula a função neuromuscular, reduz a inflamação e melhora a biodisponibilidade da testosterona livre. Fontes seguras e naturais incluem espinafre, couve, abacate, banana e cacau puro. A vitamina D, por sua vez, é mais eficaz quando combinada com gordura boa, como a presente no azeite de oliva extra virgem ou nas nozes. Ela age como hormônio no organismo e regula mais de 1000 genes, incluindo os que controlam a síntese de testosterona nos testículos. A gordura é um componente necessário, desde que esteja na forma certa. O colesterol presente em ovos inteiros, abacate, peixes como sardinha e salmão e nas sementes oleaginosas é a base estrutural da testosterona. Dietas extremamente pobres em gordura reduzem a produção hormonal, afetando libido, cognição e massa muscular. A vitamina B6 é coenzima em diversas etapas da produção hormonal. Pode ser encontrada no alho, na batata doce, no atum e nas carnes magras. Ela ajuda na regulação da dopamina, que é um neurotransmissor diretamente ligado ao impulso sexual e ao bem-estar, favorecendo também o equilíbrio entre testosterona e cortisol. A ingestão de proteínas deve ser moderada e distribuída ao longo do dia. Fontes como ovos, frango, iogurte natural integral, lentilhas e feijão contribuem para manter os músculos ativos, o que é essencial, pois o tecido muscular, quando em uso, envia sinais ao cérebro e às glândulas para manter níveis hormonais elevados. Evitar o consumo exagerado de açúcar é outro ponto crítico. O excesso de glicose gera picos de insulina que interferem negativamente no equilíbrio hormonal e promovem a conversão de testosterona em estradiol, diminuindo a potência e aumentando a gordura abdominal. Refrigerantes, doces, bolos, pães brancos e bebidas alcoólicas devem ser reduzidos ao mínimo. O horário das refeições também impacta na testosterona. Estudos mostram que a alimentação mais concentrada nas primeiras horas do dia, com redução da ingestão noturna, favorece o ritmo circadiano e otimiza a produção hormonal durante o sono. Um café da manhã rico em gorduras boas, proteínas e minerais é mais eficaz que refeições pesadas no fim do dia. A hidratação precisa ser constante. 2 a 2,5 litros de água pura por dia, distribuídos ao longo do dia, mantém o sistema circulatório eficiente, facilitando o transporte de nutrientes, oxigênio e hormônios. O plasma sanguíneo é composto majoritariamente por água, e a testosterona livre circula através dele. A mastigação lenta aumenta a assimilação dos nutrientes, melhora a digestão e reduz a liberação de cortisol. O processo digestivo começa na boca, e a quebra eficiente dos alimentos ajuda na absorção completa dos minerais e vitaminas necessários para a manutenção hormonal. O café pode ser utilizado como estímulo hormonal leve, desde que consumido sem açúcar e em horários estratégicos. Uma xícara pela manhã ajuda na liberação de dopamina e adrenalina, melhorando o foco e a disposição, sem interferir negativamente na testosterona. Alimentos ultraprocessados, ricos em conservantes, aditivos e óleos vegetais refinados devem ser evitados. Eles promovem inflamação, resistência insulínica e desequilíbrio na produção hormonal. Embutidos, salgadinhos de pacote, margarinas, biscoitos recheados e alimentos prontos congelados interferem diretamente na saúde do eixo hipotálamo, hipófise e gonadal. Manter uma alimentação com predominância de alimentos frescos, integrais e ricos em micronutrientes, associada à prática regular dos exercícios corretos, regula o ambiente interno do organismo, permitindo que a testosterona seja produzida naturalmente e utilizada com mais eficiência. O envelhecimento saudável depende da manutenção funcional do corpo como um todo.
Para que a produção de testosterona permaneça ativa após os 60 anos, é essencial que outros sistemas estejam alinhados: sistema cardiovascular, neurológico, endócrino e digestivo. A prática de exercícios físicos regulares e uma alimentação estratégica criam as condições ideais para esse equilíbrio. No entanto, existem ajustes adicionais que potencializam ainda mais a resposta hormonal natural nessa fase da vida. O primeiro deles é a exposição controlada ao frio. Banhos frios curtos, de 30 a 60 segundos ao final do banho normal, estimulam a liberação de dopamina, melhoram a circulação e ativam o sistema nervoso simpático de forma saudável. Essa ativação promove uma elevação transitória da testosterona e melhora a sensibilidade hormonal nos tecidos periféricos. Além disso, reduz a inflamação crônica e melhora a qualidade do sono. A respiração consciente também é parte fundamental desse processo. Técnicas simples de respiração controlada, como inspirar profundamente por 4 segundos, segurar o ar por 4 segundos, expirar lentamente por 6 e repetir o ciclo por 5 minutos, ativam o nervo vago. Essa prática reduz o cortisol e reequilibra o eixo hormonal de maneira direta e mensurável. Pode ser feita antes de dormir ou após o exercício. O contato com a luz solar deve ser diário. Luz natural nos olhos durante os primeiros 20 minutos da manhã ajuda a regular o ritmo circadiano e sincroniza o relógio biológico interno, fundamental para a liberação noturna de testosterona. A ausência de exposição à luz solar compromete a produção de melatonina, que regula o sono e interfere na liberação dos hormônios sexuais. A saúde intestinal também está diretamente ligada à testosterona. Um intestino inflamado ou desequilibrado prejudica-se a absorção dos nutrientes essenciais à produção hormonal. Incluir alimentos fermentados naturais, como o iogurte integral sem açúcar, kefir ou chucrute, além de fibras solúveis como aveia, linhaça e chia, contribui para a integridade da flora intestinal, fortalecendo a imunidade e otimizando o sistema endócrino. Reduzir a exposição a plásticos e substâncias com ação estrogênica é uma medida preventiva importante. Substâncias como o bisfenol A, presentes em muitos recipientes plásticos, agem como disruptores hormonais e diminuem a ação da testosterona. Sempre que possível, usar recipientes de vidro ou inox para armazenar alimentos e bebidas, evitar esquentar alimentos no micro-ondas com embalagens plásticas e optar por produtos livres de fitalatos. A frequência sexual também influencia positivamente os níveis hormonais. A atividade sexual regular libera testosterona, endorfinas e oxitocina, substâncias que reduzem o estresse, melhoram o humor e estimulam a produção hormonal. Além disso, a resposta erétil ativa a circulação sanguínea na região pélvica, contribuindo para a saúde vascular e neurológica local. A saúde emocional deve ser monitorada com a mesma atenção que a física. Situações crônicas de estresse, ansiedade ou solidão elevam os níveis de cortisol, que inibem diretamente a testosterona. Práticas de relaxamento, meditação, convívio social saudável e propósito de vida são aliados importantes para manter a mente ativa e equilibrada. A musculatura abdominal profunda também merece atenção. Exercícios como a prancha isométrica, quando bem orientados, fortalecem o centro do corpo, melhoram a postura, reduzem a dor lombar e aumentam a pressão intra-abdominal, o que impacta positivamente a circulação e a função hormonal. Começar com sessões curtas, de 20 segundos, e evoluir progressivamente conforme a tolerância individual é suficiente. Evitar períodos prolongados sentado é outra atitude eficaz. A permanência prolongada em posição sentada reduz o fluxo sanguíneo na região pélvica e diminui a atividade do sistema nervoso autônomo. Fazer pausas a cada 30 a 40 minutos para caminhar, alongar ou contrair a musculatura das pernas ajuda a preservar o metabolismo ativo e os níveis hormonais. Por fim, os exames laboratoriais periódicos são essenciais para monitorar não apenas a testosterona total, mas também a testosterona livre, o SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais, os níveis de vitamina D, o perfil lipídico e os marcadores inflamatórios. Acompanhamento profissional garante que qualquer intervenção natural seja ajustada às condições específicas de cada organismo. A reativação da testosterona após os 60 anos não exige métodos agressivos nem substituições artificiais. Ela depende da somatória de estímulos consistentes: movimento, nutrição, luz, sono, respiração e equilíbrio mental. Quando esses fatores se alinham, o corpo retorna ao seu ritmo fisiológico natural. E, com ele, a vitalidade, o desejo, a força e a clareza mental que muitos acreditavam ter perdido para sempre.